Olá, meu nome é Hector, faço parte da equipe de produção da empresa Luz e hoje eu vim responder uma pergunta do fórum. A nossa dúvida é do Rogério. Ele quer aplicar a formatação condicional para valores acima de zero para ficar com preenchimento azul e abaixo de zero para ficar com preenchimento vermelho, sendo que ele não quer fazer essas formatações condicionais em células normais, em sim em objetos. Então, primeiramente eu vou mostrar a vocês em funcionamento e depois eu vou mostrar o passo a passo de como chegar a isso. Em primeiro lugar, eu vou botar uma entrada inferior à saída, como vocês podem ver, ficou em vermelho, e como eu vou botar uma entrada superior à saída, ficou azul, sendo que essa formatação incondicional está dentro de um objeto e não de uma célula normal. Então, nós iremos aplicar a formatação condicional dentro de um objeto sem utilizar macros ou códigos VBA, e sim com um conjunto de ferramentas dentro do Excel. Bom, como fazer isso? Primeiramente, teremos que ter uma tabela, como essa, e teremos que precisar de alguns campos auxiliares. Vamos começar fazendo a fórmula do resultado da entrada menos a saída. Vocês podem pegar esses campos auxiliares e colocar no final da tabela para esconder, ou deixar aqui do lado. Eu vou deixar aqui do lado para vocês verem como funciona exatamente. Depois vocês podem colocar em outro lugar. Bom, primeiro eu vou ter que colocar a subtração da entrada menos a saída para conseguir ter o resultado. Só isso. Logo depois, terei que fazer um C para identificar valores acima de zero, acima ou igual a zero, ou valores inferior do que zero, me voltar algum resultado diferente para eu conseguir fazer essa formatação condicional. Então eu vou pegar essa célula onde está o resultado e vou jogar essa seguinte condição: se esse valor for maior ou igual a zero, a planilha vai me dar o número 1. Se não, ela vai me dar o número 2. E logo em seguida eu vou fechar o parênteses e dar o Enter. Então, se esse valor for zero ou acima de zero, ele retorna o número 1. E se esse valor for menor do que zero, o resultado, o saldo, né, ele vai voltar ao número 2. Legal. Depois disso, eu terei que pegar uma forma. Vou ter que inserir uma forma retangular, o círculo vai dar preferência de vocês. No caso do nosso amigo Rogério, ele quer fazer uma forma retangular. Vou pintar do jeito que eu quiser, vou deixá-la branca, né? E eu vou deixar o contorno só para conseguir diferenciar. Depois eu vou tirar esse contorno. Qual é a jogada para eu conseguir fazer essa formatação condicional? Eu terei que colocar essa forma dentro de uma célula. Como assim? Essa forma ela não pode exceder o tamanho dessa célula. Então eu vou pegar duas células e colocar duas formas dentro delas. Uma forma de cada uma. Dentro de cada uma. Então eu vou pintar duas células. Aqui. Aqui a borda, só para eu conseguir diferenciar. E pegar essa forma e colocar aqui dentro. Desse jeito. Como vocês podem reparar, eu estou tentando o máximo possível dessa forma não exceder o tamanho dessa célula. Por que isso? Se por um acaso a forma for o tamanho superior à célula, não vai dar certo. Ela tem que ser exatamente menor do que a célula. Agora eu copiei e colei uma forma e coloquei aqui dentro. Então eu tenho duas formas dentro de células diferentes. Então tem uma forma e outra forma. Agora, o que eu devo fazer? Eu vou nomear essas células. Então eu vou clicar na M8. Vocês vão olhar que eu não cliquei dentro da forma, mas eu cliquei aqui fora e direcionei usei as setas direcionais do computador para chegar até essa célula, né? Porque eu não quero nomear o objeto, mas sim a célula. E eu vou colocar o nome diferente. Eu não vou colocar M8, eu vou colocar imagem 1. Vocês podem colocar qualquer nome, eu estou dando um exemplo, tá?
Vocês podem colocar qualquer nome, pode ser valores positivos, ou positivo, negativo, qualquer coisa. E no outro eu vou colocar imagem 2. Então essa célula que é M8 virou imagem 1 e a N8 virou imagem 2, certo? Depois disso, eu vou direcionar esse valor para dentro dessa forma. Como assim? Eu vou colocar uma fórmula dentro dessa forma para conseguir pegar esse valor. No Excel eu não consigo colocar fórmulas dentro de formas ou objetos, mas você consegue referenciar, colocar um valor igual a uma célula. Como eu faço isso? Primeiramente, eu clico em cima da forma e depois eu clico no F2. Como vocês podem notar, começou a piscar aqui em cima. Então eu coloco o símbolo de igual e clico na célula que eu quero referenciar, que é o resultado, que está, no meu caso, está na K8. E eu dou um Enter. Como vocês podem notar, agora dentro dessa forma tem o resultado, que está na K8. Vou fazer a mesma coisa na outra. Vou clicar nela, vou clicar no F2 e vou colocar o sinal de igual e clicar na célula que eu quero. É importante vocês colocarem o sinal de igual, porque se vocês clicarem em outra célula, ele não vai fazer nada. Então vocês têm que dar F2, colocar o sinal de igual e clicar na célula que vocês querem. E dar um Enter no final, certo? Depois disso, eu vou decidir qual dessas formas vão ser o valor positivo e outro negativo. E eu vou pintar essas cores para ser valores acima de 0 ou igual a 0, azul, e outra inferior a 0, vermelho. Então eu vou pegar essa primeira e vou pintar o texto como azul. E eu vou pegar a segunda e pintar o texto com vermelho, certo? Pode ser outras cores, eu só estou dando o exemplo do Rogério. Logo depois, eu vou ter que clicar de novo na M8, na célula M8, não na forma, tá? E eu vou copiar e colar aqui dentro da H8. Só que tem um macete para você conseguir fazer isso. Não é um copiar e colar simples. Então eu vou copiar a célula M8 e eu vou clicar aqui na H8. Só que no lugar de eu colar normal, eu vou em página inicial, opção colar, e eu vou escolher a opção colar vínculo da imagem, certo? O que ele fez? Ele criou um objeto, certo? Que é um vínculo dessa célula M8. Então ele está pegando a célula M8 e tudo que tem dentro da M8, que no caso é a imagem. Por isso que é tão importante essa forma ou imagem, vai depender de vocês, for ser menor do que a célula. Então eu vou agora aqui colocar aqui dentro, tá legal? E vamos para a parte final desse passo a passo, que é o que? Eu vou agora na guia fórmulas e vou criar um nome com uma função. Como assim? Eu vou na opção gerenciador de nomes. Como vocês podem ver, já tem dois nomes aqui, são os dois nomes das células que a gente definiu, que é a imagem 1 e a imagem 2. Só que a gente não quer nenhuma dessas duas. A gente está criando uma nova. Então eu vou no botão novo e eu vou colocar o nome desse nome como resultado, certo? E aqui onde está escrito refere-se, eu vou usar a função escolher, tá? A primeira parte da sintaxe dessa função é o que? Ele pega um valor qualquer, que é no caso C, que a gente vai usar para valores inferior do que 0, vermelho, e superior ou igual a 0, ser igual ao azul. Então eu coloco referenciando a ele. E se esse valor for igual a 1,
ele vai utilizar a imagem 1, que é essa célula aqui. Se for igual a 2, ele vai usar a segunda imagem, que é a imagem 2, que é a célula N8. Então a imagem 1, como a gente já tinha colocado, é M8 e a imagem 2 é N8. Vou dar o OK e vou fechar. Nada aconteceu por enquanto. Como vocês podem ver, esse resultado ele vai alterar, só que ele ainda não está funcionando, não está vermelho e nem azul, respondendo o valor positivo ou negativo. Por último, então, para realmente funcionar, eu vou clicar nesse objeto que a gente colou e, como vocês podem ver aqui em cima, ele está referenciando a M8, que é essa célula. Então a gente vai trocar esse M8 e colocar o nome que a gente acabou de definir, que é o resultado, e dar o Enter. Agora vai funcionar. Então, quando eu colocar a entrada inferior do que a saída, ele coloca formatação condicional com vermelho, né? E valor negativo. Se eu colocar um valor superior, uma entrada superior do que a saída, ele coloca azul e positivo. Depois disso, vocês podem pegar essas células que a gente definiu, não essa aqui, que essa é uma cópia dessas duas. Então você pode pegar essas e começar a formatar, colocar ela centralizada, para não ficar essas bordas também. Então eu posso tirar as bordas, vou deixar sem preenchimento, e essa aqui também. Vai ficar uma coisa mais arrumada. Então eu posso colocar aqui centralizado, e assim você não consegue definir ou perceber que realmente é uma imagem. Então eu tirei as bordas também, né? Como vocês podem ver, parece dentro de uma célula, mas no caso é um objeto. Estou movendo, é um objeto. Certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Caso tenha alguma dúvida de Excel ou conheça, saiba mexer no Excel, vocês podem entrar no nosso fórum, pode perguntar. Temos pessoas lá respondendo sempre. Então é o forum.luz.vc. E caso tenham gostado do vídeo, é só clicar em curtir e divulgar. Obrigado a todos e um abraço.